Se tu tá pensando em usar o creme Efederme para hidratação do rosto ou ainda para clarear manchas, eu vou te explicar no vídeo de hoje sobre a formulação dele, para que ele serve, para que ele foi desenvolvido, tá? E para tirar essas dúvidas então de vocês, se ele realmente pode ser usado para clarear manchas ou não. Se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui para te ajudar principalmente a resolver essas tuas dúvidas assim sobre produtos cosméticos, sobre a tua pele também. Então se tu é novo por aqui e ainda não te inscreveu, te inscreve que a tua inscrição ela é bem importante para mim e eu tenho certeza que tu vai gostar dos vídeos que eu tô preparando aqui para vocês. E mais um recado também que eu quero deixar para vocês é que aqui na descrição do vídeo eu coloco um link que vai para uma planilha do Excel onde tem alguns produtos ali que eu já usei, que eu recomendo para vocês, que eu avaliei a formulação. Então ali tem o título e a lista de produtos com os links da Amazon, tá? Vocês podem ficar bem à vontade para pesquisar, para olhar ali os links, olhar o que eu coloquei ali para vocês. Alguns eu fiz resenha aqui pro canal, outros eu ainda não fiz, mas são produtos que eu aprovo e se vocês quiserem, né, vocês podem comprar. Decidi fazer esse vídeo aqui para vocês porque vocês vêm colocando aqui nos comentários de alguns vídeos sobre a pomada, o creme, na verdade, Efederme, que vocês querem misturar com isso, com aquilo, querem usar para hidratação da pele. Então eu quero explicar realmente a finalidade. Vocês também já me perguntaram se ele clareia manchas ou não, né? Hoje eu quero tirar essas dúvidas de vocês. Na verdade, essa formulação, ela é super hidratante, só que ela também é uma formulação antisséptica. O que é isso? Quer dizer que mata os micro-organismos. E aí esse creme, ele é uma boa alternativa para usar no momento que a pele ela tá um pouco ressecada, né, que pode ter alguma agressão ali porque tá com a barreira cutânea desfavorecida, não tá bem hidratada, aí ela vai proteger esse creme, né, ele vai proteger a tua pele contra alguns micro-organismos. Também é usado depois de procedimentos, né, como tatuagem, depilação, tudo isso para hidratar e proteger a pele. Ele tem sim essa função bem hidratante para a pele, só que os componentes que ele tem aqui então, a vitamina A, que ele auxilia na renovação celular, deixa a pele sim mais bonita, mais renovada, recupera também a pele. A gente tem o pantenol aqui também nesses componentes, é uma provitamina B5 que renova a pele, super hidrata também. É bem interessante sim, depois de uma exposição solar, usar. Apesar que eu prefiro usar um gel de babosa, por exemplo, para fazer essa recuperação, porque o aloe vera ele tem essa função suavizante, cicatrizante. Prefiro usar o gel de aloe vera, onde a gente tem nos pós-sol mesmo para vender em farmácia, né? Mas esse creme aqui, ele é uma opção sim. E outra questão também, que o terceiro componente ativo aqui que a gente tem é o triclosan. O triclosan é que sim tem essa função antisséptica aqui, onde ele vai inibir o crescimento de micro-organismos. E outra questão também é que o triclosan, ele não é uma substância muito segura assim pra gente usar por um longo período de tempo, tá? Então se tu quer um creme que vai fazer uma hidratação na tua pele, se tu viu essas receitinhas pela internet, de misturar o Efederme com isso, com aquilo, não te sugiro, tá? Eu tenho vários vídeos aqui também que falam de cremes que realmente foram criados, foram desenvolvidos para fazer a hidratação da tua pele, né, para prevenir o envelhecimento precoce, para te deixar ainda mais linda. Então eu vou deixar aqui a playlist para vocês. E o que eu quero te explicar aqui do triclosan é o seguinte: nós formuladores temos alguns sites que a gente consegue pesquisar as substâncias que são seguras ou não para nossa pele. Ali o que tem? Eu sempre cuido quando eu trago para vocês algum protetor solar que ele não tenha algumas substâncias que são nocivas e que a nossa pele ela acaba absorvendo e podendo dar algum problema no corpo, né? Então, no organismo, no caso, eu não trago esses protetores solares que tem essas substâncias aqui para vocês. Eu sempre pesquiso nesse site que é o EWG, onde eu coloco ali, pode colocar no Google mesmo, pode fazer isso na tua casa, tu coloca triclosan EWG, olha o que vai aparecer aqui. Ele tem uma escala de 1 a 10, onde 1 é bom, e aí depois vai piorando até o 10, que não é uma substância boa. E aí a gente tem aqui o triclosan como uma substância 7, que pode oferecer um risco, né? A gente pode ter uma absorção sim, ele ir para a corrente sanguínea e ali ele pode, né? Possivelmente, não que ele vá fazer com pouco uso, não teria problema. Só que o problema é que quando vocês usam como um hidratante ou anti-idade, aí vocês vão usar todo dia e aí que pode dar algum problema. Por isso que eu quero sempre mostrar para vocês isso. Então não é uma substância
que é segura, além do que também a gente pode ter uma resistência bacteriana, né? Essa bactéria, ela descobrir como o triclosan atua, como é que ele mata a bactéria, ela consegue descobrir isso, elas são muito espertas, e aí ela conseguir fazer a defesa e conseguir se proliferar mesmo assim. Então, mesmo com a substância, daí isso é o princípio, né, dos antibióticos também, que a gente vai ficando resistente quando toma muito antibiótico, as bactérias vão ficando resistentes, né, quando a gente toma muito antibiótico. É o mesmo caso, então, do triclosan, que a gente pode acabar desenvolvendo uma resistência, e isso não é bom. E outra questão também é que vocês podem ver ali do nível 7, então, que não é uma substância que vai fazer tão bem assim para nossa saúde. Ok, se tu usa, né, só quero te dar esse alerta, assim, né, que eu tô aqui com esse papel também, né, de trazer essas informações para preservar a saúde de vocês. Isso quer dizer que o creme Efederme não é bom? Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que ele pode ser usado para aquela finalidade ali que ele foi formulado, que é depois que faz uma tatuagem ou depois de uma exposição solar, só que isso é questão de poucos dias, né? Questão de uma semana, por exemplo. E a minha preocupação é vocês usarem como um anti-idade, usarem sempre por um longo período de tempo. E aí, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dúvida, eu espero que eu tenha, né, conseguido explicar pra vocês certinho isso. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários, a gente conversa um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te encontro na nossa próxima dica, então. Tchau!